Olha, após 4 anos no comando na Câmara e com voz ativa em articulações, decisões também com impacto sobre os governos de Bolsonaro e Lula, Arthur Lira voltou aos bastidores. As reuniões com chefes de poderes deram lugar a encontros com prefeitos que ele pretende atrair para o projeto de candidatura ao Senado no ano que vem. O cálculo eleitoral também provocou efeito sobre um passo mais imediato e o distanciou da esplanada dos ministérios. Aliados que defendiam a entrada na gestão petista como forma de seguir em evidência, agora veem com menos entusiasmo a possibilidade diante do tombo na popularidade de Lula. Vou abrir os comentários aqui com o Fábio Piperno. O que esse movimento, portanto, de Arthur Lira diz sobre suas reais intenções, sobre a estratégia, já pensando nas eleições de 2026? Então, Arthur Lira, o que tudo indica, Soraya, vai ser candidato ao Senado por Alagoas, que, por sinal, vai ter uma eleição que promete, né? Vai ser animadíssima essa briga, né? Enfim, no Senado, como, por exemplo, família Calheiros de um lado, Lira do outro. Nada vai ser muito suave, né? O prefeito de Maceió, por exemplo, talvez seja candidato a governador, não se sabe, mas ele também poderia lançar um olhar aí para o Senado, ele que é uma figura bastante popular por lá. Então, promete, essa é uma eleição que promete muito. Agora, Arthur Lira, como político experiente e que conhece melhor do que qualquer um essa bolsa de especulações, ele também sabe o seguinte: se ele for candidato a senador e um bem-sucedido candidato a senador, ele vai desembarcar em um Senado no qual ele vai ser apenas mais um. Ele não vai chegar lá como tubarão, não vai chegar lá como peixe tão graúdo assim, né? Vai disputar espaço com muita gente, ele vai ser um novato, né? Um senador de primeiro mandato. Então, me parece que para Arthur Lira, talvez uma reeleição consagradora como deputado federal não seja também algo a se descartar, porque lá na Câmara, sim, ele é tubarão. Lá ele ajuda, eleger reis, ele ajuda realmente interferir em governos, em ministérios, orçamentos. Eu acho que lá o tamanho dele vai ser sempre maior do que seria no Senado. E aí, Zé, como que você vê todas essas movimentações? Agora o grande articulador entre os poderes se volta para os prefeitos. Ele já está tentando montar ali e articular uma base sólida de fora do Senado? Pois é, eu até conversava com a deputada Bia Kicis sobre um projeto antigo lá da Constituinte de se criar deputados nacionais, deputados federais nacionais. Seria uma parcela, né, a ser definida de deputados eleitos nacionalmente. E eles, para serem eleitos, teriam que ter um maior número de votos em vários estados, ou no número a ser determinado, e o projeto da deputada Bia Kicis é tentar retomar esse debate. E aí o Arthur Lira e outros poderiam ocupar esse espaço, porque hoje há uma diferença muito grande de uma figura que se sobressai nacionalmente aqui no Congresso Nacional e a dificuldade ou não no Estado. Eu cito, por exemplo, Inocêncio de Oliveira, que era um poderoso aqui, presidente da Câmara, primeiro secretário, sempre foi da mesa diretora, e em Pernambuco ele não tinha nenhuma força, nunca foi governador, né, nunca foi senador, e isso é normal por aqui. Então, existem alguns políticos que se sobressaem nacionalmente, como o presidente do Senado, ex-presidente, né, do Senado, Rodrigo Pacheco, que nacionalmente é conhecido, e lá em Minas ele está em dificuldade, até para ser eleito senador, não tem dificuldade. Esse caso específico do Arthur Lira, ele tem que aguardar a configuração do próximo Congresso Nacional. Piperno, o Rodrigo Pacheco é um exemplo de primeiro mandato no Senado e assumiu a presidência do Senado. Só que é o seguinte, a projeção para 2026 é muito diferente. Eu conversei muito sobre isso com vários deputados, inclusive com o presidente do PP, Ciro Nogueira. Um grande projeto do PL, do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, é de eleger mais de 40 senadores, formando uma maioria absoluta de senadores por lá, o PL. Ou seja, qual é o futuro para isso? Ninguém sabe. Quem será o próximo presidente depois do Alcolumbre? Ninguém sabe.
pelas normas gerais, o Alcolumbre seria eleito. E a tendência é ele se aproximar do grupo do Bolsonaro, se ele quiser ser reeleito em 2026. Então, Arthur Lira vai enfrentar os calheiros lá, são 2 vagas, pode até ser, veja como política é, que os dois entrem no bastidor aí de um entendimento, os dois brigam e são eleitos. Qual é a artimanha? É nomear outros que não seriam eleitos, aí os dois seriam eleitos nas 2 vagas. Ô Zé, mas veja bem, esse é o projeto do lado bolsonarista da história. Agora precisa combinar com o eleitor, né? Precisa saber se realmente... Desculpa, Piperno, são 2 vagas. Sim. As pesquisas que me mostraram indicam possibilidade forte de eleição de um senador ou 2 senadores em alguns estados. E a estratégia é o seguinte, um bolsonarista, um PL e outro apoiado pelo grupo. Não. Em cada estado. Perfeito, mas, por exemplo, precisa combinar. Vamos imaginar, com o eleitor da Bahia, por exemplo. Né? Eu acho que em Santa Catarina elege os 2, talvez na Bahia não eleja nenhum. Aqui então, também 2, em Minas 1. Então, essa conta ela precisa, né? Ela ainda não é, digamos, algo, não é uma ciência exata. Agora, no caso, por exemplo, que você disse, que você citou, parlamentares de pouca expressão em seus estados, eu me lembro do presidente Michel Temer. Ulisses Guimarães é um exemplo. Né? Mas o Temer, o presidente Temer, na sua última eleição para deputado federal aqui em São Paulo, ele entrou pela sobra de votos. E em seguida se elegeu presidente da Câmara. O único do MDB. Mas mesmo assim, é interessante o caso do Temer que você trouxe, Piperno, porque o Temer, mesmo tendo sido presidente da Câmara dos Deputados, ele conseguiu manter... Mais de uma vez, exatamente. Ele conseguiu manter toda a sua influência, né? Eduardo Cunha também. Então, a gente percebe... E aí eu concordo contigo no teu primeiro argumento de que há pessoas politicamente muito fortes na Câmara dos Deputados, Michel Temer, Eduardo Cunha, Valdemar Costa Neto, hoje não é mais deputado, mas que não ousaram ir para o Senado, preferiram manter toda a sua influência ali na Câmara dos Deputados, né? Até tentando voltar à presidência em vez de fazer Valdemar que se articula para voltar para a Câmara. Porque é o que eu tentei traduzir, é que a política é diferente, né? Você exercer a política aqui em Brasília, isso demanda tempo e demanda dinheiro, você exercer esse poder aqui em Brasília. Se você optar pelo local, pela política local, você vai perder espaço aqui. Quem milita politicamente é o Ulisses Guimarães. Ele tinha uma atividade tão intensa aqui, como tetra-presidente, ele foi tetra-presidente, né? Presidente da Constituinte, da Câmara, do PMDB, e de onde mais? Esqueci. Enfim, da Câmara Constituinte, do MDB e da República, quando o Sarney viajou e ele assumiu a presidência. Então, para se ter uma ideia de que isso demanda tempo. Se alguém aposta na política local, no Estado, ele esquece que é impossível fazer as 2 coisas, né? O deputado que fica muito aqui, ele perde espaço para os novos que estão surgindo aí nos bairros e nas cidades.